Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a doença da urina preta, ou ainda síndrome de RAF. Então é uma síndrome, uma doença aí que apareceu há algum tempo aí e tem surgido novos casos nos últimos anos. Então a gente gravou esse vídeo aqui para esclarecer e para te mostrar também as possibilidades de colorações diferentes que existem na urina, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, deixa aqui também o seu comentário se você já tinha ouvido falar sobre essa síndrome, conhece algum caso, entende sobre o assunto, tá? E também clica no botão aqui de se inscrever do IBAP Cursos no YouTube, ativando todas as notificações para você receber os próximos vídeos aqui dessa sequência, que a gente vai conversar mais sobre os tipos de exames que são feitos na urina, alterações que existem, etc, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar a tela aqui para a gente se enxergar melhor aqui, né? Então, o que é essa história aí de doença da urina preta? Não se sabe exatamente a causa, tá? Mas o que se acredita é que existe uma toxina específica que pode estar presente em alguns tipos de peixe, tá? Principalmente peixe de água doce, que a gente diz, ou alguns outros crustáceos. Deixa eu só pegar a canetinha aqui para a gente ir sublinhando, riscando aqui para você ir acompanhando melhor, tá? Então, quais são as possíveis causas? É uma toxina, que ninguém sabe exatamente qual que é. Existem alguns artigos já chegando próximo desse resultado, mas em 1924 foram os primeiros casos que surgiram aqui, mas até hoje não se sabe exatamente qual é a substância. Não tem só no Brasil, tem outros países, como por exemplo, na Ásia, por exemplo, apareceram casos, mas aqui tem alguns casos que apareceram nos últimos anos. Então, uma toxina encontrada em alguns tipos de peixe, tambaqui, pacu, badejo e etc, tá? E ainda em crustáceos como lagosta, lagostim, camarão, e essa toxina, de alguma maneira, ela pode levar à destruição do músculo estriado esquelético, que a gente diz, tá? É uma doença que leva a uma alteração nas enzimas que são liberadas por esses tipos de músculos, como, por exemplo, creatinofosfoquinase, ou CPK, que é uma enzima presente nos tecidos musculares, no cérebro, no coração, e nesse caso especificamente nos tecidos musculares. Então, é uma doença que leva ao que a gente chama de rabdomiólise. Mil é músculo, lise é quebra, tá? E rápido é de músculo esquelético. Então, seria a quebra do músculo esquelético. Então, ela lisa, né? Rompe o músculo esquelético, lesiona o músculo esquelético. Resumidamente é isso. Então, você já pode imaginar que dá, por exemplo, muita dor. Então, mialgia é um dos sintomas dessa doença aqui. Então, tem alguns sintomas que a gente pode citar, por exemplo, ó, ruptura de células musculares, dor e rigidez no sistema muscular, no tórax, nos rins, tá? Sobrecarga renal, que é um ponto muito importante. Então, quando quebra muita proteína, essa proteína tende a ser excretada, o que acaba sobrecarregando, causando muita pressão nos glomérulos e afetando todo o sistema de filtração. Então, é muito grave, por exemplo, para os rins, tá? Cãibra dos pés à cabeça, dificuldade de andar, falta de ar, perda de força, fraqueza muscular nas pernas, nos braços, mialgia, que a gente já tinha citado aqui para você, e urina marrom avermelhada, tá? Próximo de preto, ou urina tipo Coca-Cola, que a gente costuma citar aí, né? Dor de estômago, de cabeça, nas costas, dores abdominais, diarreia, dormência. Então, é importante que a gente explique o seguinte, ó. Urina preta não está só relacionada com a síndrome de RAF, tá? Inclusive, a gente vai gravar um outro vídeo aí na sequência, você vai receber a notificação, se você se inscrever aqui, que a gente vai citar, explicar as causas de alteração de urina escura, urina preta, tá? A gente vai explicar detalhadamente. Mas a síndrome de RAF é uma delas, ou basicamente, né, a miólise ou rabdomiólise, que é quebra de músculo, mioglobinúria, que é a presença de proteína que está no músculo, né, na urina. Então, são alguns dos motivos, tá? E isso tudo aqui ainda pode evoluir para o que a gente chama de insuficiência renal, se esse paciente não for tratado, e aí sim essa doença pode levar à morte, tá? Esses sintomas estão muito associados, então, com o consumo desses tipos de alimentos aí, peixes, crustáceos, de fontes duvidosas, vamos colocar dessa maneira, tá?
Então, os sintomas costumam surgir entre 24 e 72 horas depois do consumo desse tipo de alimento aqui. Professor, mas se não tiver o consumo desse tipo de alimento, pode existir a possibilidade de produção de urina escura, urina preta? Sim, tudo bem? Isso a gente vai detalhar no outro vídeo, tá? Provavelmente eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, então se você, dependendo de quando você assistir, provavelmente a gente já fez esse conteúdo, mas alcapitonúria, ou mesmo exercício físico extenuante, hemólise, entre outros tipos aí, a gente vai explicar mais detalhadamente em outro vídeo, porque esse vídeo é mais específico para doença de RAF, tudo bem? Que um dos principais sintomas é a alteração no músculo, tá? É lise do músculo estriado esquelético, consequentemente liberando uma quantidade muito grande de proteínas na urina, e aí isso faz com que a cor da urina fique mais escura, próximo de preto mesmo, marrom bem escuro, um vermelho amarronzado, que a gente diz, tá bom? Então aqui, ó, estão alguns exemplos de urina escura, deixa eu até diminuir aqui essa tela rapidinho, para você enxergar melhor, tá? Então parece muito com Coca-Cola, então por isso que acabam chamando de urina cor de Coca-Cola. E essa doença, nos últimos anos, a gente está gravando aqui em 2022, tá, esse vídeo. Nos últimos anos, 2020, 2021, apareceram vários casos no Nordeste aqui do Brasil, mais de 200 casos na região Norte e Nordeste, tá? Todos eles relacionados com o consumo de alguns tipos de peixe, tudo bem? Então, assim, óbvio, né? Não é que você precisa se desesperar também, nossa, eu não vou comer mais peixe, etc. Não é isso, tá? Que a gente está falando aqui, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é te mostrar que existe esse tipo de doença, esse tipo de alteração, e que é importante que você consuma alimentos que estão regularizados, de fontes adequadas e assim por diante, tá? Um ponto que é muito importante aqui, essa toxina, aparentemente, ela é termoestável. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo se você cozinhar esse alimento, fritar, ou seja lá o que for, a toxina que já está liberada, que aparentemente é derivada de alga ou algum tipo de bactéria que o peixe consumiu, por exemplo, né? Não se sabe exatamente, mas essa toxina, então, ela é termoestável. E aí, consequentemente, esquentando, fritando, cozinhando, etc., mesmo assim, essa toxina ainda pode causar esses problemas, de alguma maneira ativando talvez o sistema imunológico, levando à formação de anticorpos contra o músculo ou alguma coisa do tipo. Tudo bem? Então, é uma doença, assim, que, em princípio, são poucos casos, é raro, né? Mas que aumentou nos últimos tempos aqui no Brasil, então é importante ficar esperto, tudo bem? E aí, quais são as manifestações clínicas mais detalhadamente aqui para a gente entender melhor? Ó? Aparecimento repentino de rabdomiólise, que é a quebra do músculo estriado esquelético, tudo bem? Com dor muscular intensa. Então, não é só a urina preta, tudo bem? Ou preta, escura, marrom, tanto faz aí o termo que você queira utilizar. Mioglobinúria. Mioglobina é uma proteína que está presente no músculo, que faz a captação de oxigênio. Então, mioglobinúria é essa proteína presente na urina. Então, pensa um pouquinho. Mioglobina é uma proteína muito importante para o músculo, porque faz captação e oxigenação do tecido muscular. Essa proteína não deveria estar na urina, sendo que eliminada, perdida, tudo bem? E isso faz com que também os rins sejam prejudicados, sobrecarregados, tudo bem? Muita proteína sendo filtrada lá no glomérulo acaba causando pressão muito grande nos glomérulos, que são as estruturas de filtração glomerular, filtração do nosso sangue, tudo bem? Aumento significativo dos níveis de CK, que é a creatinoquinase, tá? E ainda de mioglobina, que a gente já tinha citado aqui para você. Isso, obviamente, no caso é no sangue, tá? Então, exame de sangue aqui exame de urina, que é a mioglobinúria, tá? E aqui é o relato clínico do próprio paciente. E ainda aumento potencial de outros tipos de enzimas, como lactato desidrogenase, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, que são AST, ALT, LDH, tá? São potencialmente aumentadas, não em todos os pacientes, obviamente, mas existe essa possibilidade que são algumas proteínas que podem ser encontradas também no músculo, tudo bem? Então, quando se faz um exame aí de bioquímico para verificar esses tipos de enzimas, você pode encontrar aumento nessas enzimas todas aí, tudo bem?
As principais, obviamente, mioglobinura, a urina muito escura, o que já, né, chama muita atenção, e a pessoa com muitas dores, cãibras e etc. no músculo estriado esquelético. Tudo bem? Deixa eu só passar aqui essa tela aqui para cima para a gente conseguir acompanhar as medidas de controle que foram citadas aí para alguns casos que apareceram, se eu não me engano, foi no Pará, tudo bem? Então, primeira coisa, evitar comer pescados crus, mas, só salientando, essa toxina, ela é termoestável, mesmo cozinhando ou fritando, ou seja lá o que for, mesmo assim, ainda pode existir essa possibilidade dessa doença chamada síndrome de Raff ou doença da urina preta, tudo bem? Não consumir pescados ou crustáceos de origem, transporte ou armazenamento desconhecidos. O ideal é comprar esses produtos em locais cuja procedência ofereça segurança. Claro, eu sei que muitas vezes você não consegue saber exatamente, mas naquele mercado mais confiável, naquele local que você tenha mais confiança, porque nesse caso tem inspeção sanitária e tudo mais, tá bom? Recomenda esse exame para dosagem de CPK e TGO, para observação da alteração nos valores normais, são as enzimas que a gente acabou de citar aí para você, tudo bem? Observar a cor da urina, nesse caso ela vai estar lá escura, preta, marrom, seja lá como você queira chamar, que é um sinal grande de alerta, e aí o paciente deve ser rapidamente hidratado, é basicamente isso que faz, tá? Usa alguns medicamentos para remover a dor ou reduzir a dor, grande hidratação, tá? Para que ele possa fazer a eliminação dessa toxina de forma espontânea, tá? Não é indicado o uso de anti-inflamatórios específicos. Orientar a população a buscar uma unidade de saúde no caso de aparecimento de sintomas. Identificar outros indivíduos que possam ter consumido o mesmo peixe, crustáceo, o mesmo tipo de alimento, né? Para captação de possíveis novos casos da doença, porque normalmente se vendeu naquela região, várias pessoas podem ter consumido, inclusive pessoas da mesma família, né? Que podem ter essa mesma doença, tá? Então, recomendo essa coleta de amostra de alimentos para o setor de microbiologia fazer a identificação de algum tipo de bactéria, fungo, vírus, ou ainda toxinas específicas que podem estar relacionadas para fazer uma possível identificação aí. Então, são medidas, na verdade, que são realizadas para que se possa identificar, de fato, o que é essa toxina, o que ela faz, como que ela faz, qual é a fórmula química dela, como que ela é liberada, se é liberada quando o peixe se alimenta de alguma coisa, o que é essa coisa, né, que ele se alimenta. Então, isso é bastante importante para a gente fazer um rastreamento desse tipo de intoxicação alimentar que acontece e está acontecendo mais frequentemente. Tudo bem? Então, era esse conteúdo que a gente tinha trazido aqui para você. Se você gostou, clica aqui em curtir, já vai deixando aqui o seu comentário, tá? E também se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativando as notificações para receber os próximos vídeos que a gente tem dessa série aqui de exames e doenças aí que podem afetar o ser humano, tá bom? Só para a gente fechar o vídeo, a gente tem uma plataforma de cursos para você que é estudante profissional da área da saúde, da área de análises clínicas, biomédica e assim por diante, farmácia, né, e etc. E a gente tem lá mais de 50 cursos certificados, você pode ter acesso a todos eles com uma única assinatura, tá? São cursos em videoaulas, materiais complementares, cursos todos eles com certificados que já são inclusos aí nesse pacote. Você pode baixar, imprimir, apresentar na faculdade, na pós, num concurso público, processo seletivo, prova de residência, validação de atividades complementares, tá? Então tem uma série de benefícios que você pode ter aí nesse caso, tá bom? Os cursos são todos em videoaulas, com os materiais, como a gente já tinha citado aqui para você, cursos em bioquímica, microimuno, parasito, hemato e assim por diante. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? A gente também está com uma promoção, então você vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, para você entrar lá, conhecer melhor e verificar. Inclusive, a gente tem garantia, se você não gostar por algum motivo, a gente devolve o seu dinheiro sem problema algum, tá bom? Então é isso. Obrigado por você me ouvir até agora. Meu nome é Vitor Proença. Um grande abraço e até a próxima aula.